Bom dia, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que eu atendi o convite do pastor Carlos Elias, porque eu tenho um profundo respeito e admiração. Muito recentemente ele esteve também em nossa igreja pregando, foi uma bênção para nós recebê-lo naquela ocasião. Agradeço a receptividade dos pastores Lucas, Felipe, que o Senhor siga abençoando os irmãos. Hoje é uma data especial no Brasil Batista, em que é celebrado o dia do Diácono Batista, e o pastor Carlos pediu que nessa ocasião pudéssemos trazer aqui uma palavra sobre essa temática. Como foi dito ainda há pouco, os diáconos desta igreja receberam esse livro, Manual do Diácono, um guia prático para servir. Esse livro foi amplamente divulgado na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, foi publicado originalmente pela B&H, a maior editora evangélica dos Estados Unidos, e pela Pronobis, recentemente lançado aqui no Brasil. Nós começamos esse projeto em 2020, e a despeito de todas as dificuldades desse tempo, sobretudo por conta da pandemia, apesar de tudo, o Senhor graciosamente tem nos abençoado, já completamos 50 títulos publicados, e tem sido uma bênção poder servir os cristãos de língua portuguesa, porque já chegou nosso material em países africanos, em Portugal, e mais recentemente essa obra que tem sido uma bênção para o Brasil Batista. Alguns títulos nós disponibilizamos, talvez ao final do culto você pode ter acesso ali no pátio, de alguns títulos que nós trouxemos para apresentar aos irmãos. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude nessa missão de servir e edificar a igreja por meio de boa literatura. Quero convidá-los todos a abrir a Bíblia no livro de Atos. Faremos a leitura do capítulo 6, versos 1 a 7. À luz dessa passagem e de outros textos mais, eu quero pensar sobre o tema o resgate do diaconato. Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Assim diz a viva e eficaz palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que o Senhor nos abençoe. O texto de Atos 6 é o registro do nascimento do diaconato. Nós temos aqui o registro feito por Lucas, desse momento bem singular na história da igreja. O que está acontecendo? Os apóstolos de Jesus Cristo estão pregando o evangelho, e à medida que eles pregam com vigor, com autoridade, a palavra de Deus, que é viva, soberana e eficaz, cumpre os seus propósitos, e muitas pessoas vão abraçando a fé, sendo transformadas pela maravilhosa graça. E à medida que elas vão sendo salvas, elas vão sendo incorporadas ao corpo de Cristo, fazendo parte da vida da igreja. E esse exponencial crescimento da igreja gerou algumas dificuldades, algumas de natureza administrativa, problemas sociais. E Lucas registra aqui uma dessas crises. Judeus de fala grega estavam sendo prejudicados por judeus de origem hebraica.
As viúvas helenistas estavam sendo, digamos, negligenciadas naquela distribuição diária dos alimentos. E essa murmuração chegou aos apóstolos. Olha, está surgindo um problema na igreja em Jerusalém. A igreja tem que assistir os mais necessitados, mas está tendo uma controvérsia entre as viúvas helenistas e as viúvas hebreias. Pois bem, e os apóstolos chegaram à seguinte resolução: não é sensato, não é correto deixar a palavra para servir as mesas. Os apóstolos entenderam que os dons de Deus são dados com sabedoria e existem múltiplas áreas de atuação. Os apóstolos não poderiam deixar aquilo que eles chamaram de a oração e a palavra para servir as mesas, razão pela qual eles recomendaram que a igreja elegessem 7 homens qualificados para o exercício do diaconato, para atender os necessitados, enquanto eles, os apóstolos, permaneceriam cumprindo a vocação primária da pregação da palavra. O texto de Lucas diz que o parecer agradou à igreja, 7 homens foram eleitos, os apóstolos impuseram as mãos e assim nasceu o primeiro corpo diaconal na história da igreja. Portanto, o ministério diaconal, o diaconato, é uma instituição que tem respaldo bíblico e histórico. Não obstante a isso, e esse é o ponto que eu quero destacar, nesse momento da história, para ficarmos apenas no Brasil, no cenário evangélico brasileiro, em muitas igrejas, o ministério diaconal está em franco declínio. E a pergunta é, por quê? Por que razão muitas igrejas, inclusive muitas igrejas batistas, não têm mais diáconos, não tem mais um corpo diaconal? Porque essa instituição tem sido negligenciada e por que razão em muitos circuitos ela está muito limitada. Há muitas respostas para essa pergunta, ou para essas perguntas. Deixa eu fazer para os irmãos aqui um panorama rápido. Nas últimas décadas, o Brasil experimentou um crescimento numérico exponencial. Quem já teve a oportunidade de conhecer outras culturas, a realidade da igreja em outros países, o que acontece no Brasil é um fenômeno religioso, objeto de estudo em grandes universidades do mundo. Eu vejo aqui algumas centenas de pessoas hoje pela manhã. Portugal, por exemplo, um país com quem nós temos uma relação bem estreita, os batistas representam naquele país, embora pequeno, apenas 5 mil cristãos de tradição batista. Muito pouco. E o Brasil tem milhões de pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então houve de fato um crescimento exponencial. O Rio de Janeiro está entre os estados onde há um percentual significativo de cristãos evangélicos. No entanto, houve muitas perdas nesse processo e algumas deficiências estão evidentes. Quais são elas? A falta de consistência teológica. Essa é a geração de evangélicos teologicamente mais empobrecida, a despeito de tantos recursos à disposição. O abandono da confessionalidade. Nós vivemos numa cultura pluralista, relativista. Então, em muitas comunidades cristãs, a doutrina, a confissão de fé não tem mais valor. Então, o abandono da confessionalidade é um dos problemas desse tempo. Eu diria mais, o embaçamento da cosmovisão cristã. Isso tem afetado muito as igrejas. De segunda a sexta, o indivíduo é darwinista. E no domingo vem cantar um hino ao Deus Criador. Falta uma cosmovisão cristã que contemple todas as esferas da vida. E não colocar a fé cristã no apêndice da vida, na área periférica da nossa vida. Pois bem, o desvio da missão da igreja para as esferas de atuação que fogem da sua competência. Há muitas igrejas sinceras, bem intencionadas, que processualmente se transformaram em ONGs. Nós devemos ter ministérios de socorro e misericórdia. Nenhuma instituição no mundo fez mais pelos pobres do que a igreja cristã.
Mas nós não podemos confundir o que é dever do Estado e o que é dever da igreja. E a igreja tem uma missão que nenhuma outra organização do mundo pode fazer: anunciar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E mais, o enfraquecimento do magistério da palavra no culto público. O púlpito está no centro de uma igreja cristã, evangélica, não para que o pregador tenha o foco nele, mas para que a palavra tenha primazia. E por variadas razões, o magistério da palavra está sendo enfraquecido. Nós precisamos entender que no culto público de adoração a Deus, a palavra tem que ter sempre a primazia. Infiltração de uma agenda progressista diametralmente oposta à fé cristã. A falta de autoridade espiritual, que é uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo e fiel à palavra. Em resumo, a igreja evangélica no Brasil se tornou hoje um grande oceano com um palmo de profundidade. Entre os batistas, as maiores perdas foram no campo da eclesiologia, com grande impacto na igreja local. Houve um tempo, eu sou batista de 4ª geração na minha família, houve um tempo em que havia uma identidade batista, clara, consensual, vigorosa, tanto na doutrina quanto na prática eclesial. Os distintivos batistas eram muito claros, mas essa não é mais a realidade. Eu viajo o Brasil de norte a sul, amanhã eu viajo para Manaus, para falar na ordem dos pastores batistas daquele estado. Então conheço de perto a realidade do Brasil batista, que mudou muito nos últimos anos. Em uma mesma cidade, em alguns casos, no mesmo bairro, podem existir 2 igrejas batistas com o mesmo nome, mas bem diferentes na doutrina e na prática. Esse é um ponto que ninguém pode negar. O governo congregacional, por exemplo, é uma das marcas distintivas de uma igreja batista. Pastores e diáconos são os oficiais da igreja, eleitos pela assembleia da igreja para servir e edificar o povo de Deus. Vejam vocês, quando os nossos pais na fé chegaram aqui, os pioneiros, primeiro Begbie, em 1881, e no ano subsequente, o Zacarias Clay Taylor, de imediato, eles se organizaram e traduziram, em 1886, a Confissão de Fé de New Hampshire. A confissão ainda hoje mais largamente usada na Convenção Batista do Sul, que tem 15 milhões de batistas. E quando eles traduziram esse documento, e todas as igrejas, e eu tenho certeza que esta igreja também, desde o seu momento fundacional, tem esse documento como viga mestra daquilo que nós cremos e praticamos. E no artigo 13 dessa confissão, que é muito pequena, tem apenas 18 artigos, os nossos pais disseram assim: cremos que uma igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados pelo pacto na fé e comunhão do Evangelho, observando as ordenanças de Cristo, governado por suas leis e exercitando os dons, direitos e privilégios investidos nele pela sua palavra, que seus únicos oficiais bíblicos são bispos ou pastores. Abra um parêntese, no Novo Testamento, bispo, presbítero e pastor são termos equivalentes, intercambiáveis, não sugere hierarquia piramidal. Fecha parênteses. Bispos ou pastores e diáconos, cujas qualificações, reivindicações e deveres são definidos nas epístolas a Timóteo e Tito. Portanto, eles definiram as marcas distintivas de uma igreja na perspectiva dos batistas e definiram claramente que nós reconhecemos apenas 2 oficiais, pastores / presbíteros, diáconos. E desde sua origem no século XVII, passando pelos Estados Unidos, onde a igreja batista cresceu exponencialmente, a maior denominação dos Estados Unidos da América, nós identificamos diferentes realidades no ministério diaconal. E eu queria apresentar aqui, antes de entrar nas qualificações e atribuições de um diácono, mostrar para vocês
algumas realidades sobre o ministério diaconal. O primeiro quadro, ou melhor, o primeiro ponto desse quadro amplo, digamos assim, eu diria, existe sim, graças a Deus, um diaconato forte, saudável e operante. Nós vimos aqui ainda há pouco um expressivo número de homens e mulheres identificados pela igreja, reconhecidos pela igreja e que exercem uma função diaconal, uma função de serviço específico na comunidade. E nós louvamos a Deus, portanto, pelas igrejas que têm preservado o ministério diaconal e são uma referência de diaconia. Há muitos bons testemunhos, inclusive de pastores e líderes, que têm as memórias preservadas de como foram abençoados por um diácono piedoso, amoroso, intercessor, por uma diaconisa servidora. Lá na Igreja Batista do Jardim Botânico, por exemplo, muito recentemente, coisa de 2 semanas, nós inauguramos a nossa Biblioteca Diácono Antônio da Silva Tosta Filho, um homem que serviu ao Senhor por muitos anos, com excelência, com integridade, e deixou um legado. Há bons diáconos fazendo um excelente trabalho em todas as partes do Brasil. Agora, existe também, para nossa tristeza, um diaconato caricato, desviado e tóxico. Sejamos sinceros, atualmente a visão de muitas pessoas, a leitura que as pessoas têm do diaconato, não é boa. Podemos enquadrar essa triste realidade através dessas 3 palavras: caricato, desviado e tóxico. Caricato significa distorcido, falseado. A visão que algumas pessoas têm é que é algo velho, chato, ranzinza, irrelevante. Desviado no sentido de perdido no propósito de sua função. Em algumas igrejas o papel do diácono foi reduzido a uma espécie de leão de chácara, alguém que fica simplesmente à porta da igreja, controlando quem entra e quem sai. Isso é um desvio da função. Tóxico no pior sentido da palavra. Conheço pessoas que não suportam ouvir a palavra diácono, pois tiveram experiências amargas, terríveis. E alguns fazem até piadas com textos bíblicos relacionados à figura do diácono. E um terceiro quadro geral desse cenário, um diaconato fraco, sabotado ou inexistente. O ministério diaconal em algumas igrejas é fraco em número e em atuação. Trabalho inexpressivo e irrelevante. A figura do diácono é protocolar em muitos circuitos. Tem, mas é como se não tivesse. Existe uma sabotagem aberta ou velada. E o ministério diaconal é sabotado quando se exige dele o que não é da sua competência, ou quando o próprio diácono é negligente ou autoritário. Então conheço muitas igrejas novas e antigas, pequenas e grandes, que não existe o diácono, a figura do diácono. Muito recentemente tive uma expressiva igreja no sul do Brasil, em que o pastor disse textualmente, de forma muito clara: não quero nem saber de diácono na minha igreja. Memórias amargas, lembranças ruins. E há pastores que não querem nem saber do ministério diaconal, e existe um falacioso e comum argumento: em nossa igreja todos são servos, não precisamos de diáconos. E uma geração inteira, ainda há pouco vimos aqui um expressivo número de crianças, uma geração inteira de crianças em nossas igrejas está crescendo em igrejas onde o diaconato foi extinto, ou é fraco, ou é inexpressivo. Razão pela qual, dado esse quadro geral que eu apresentei aos irmãos, o resgate do diaconato é fundamental. É um desafio diante de nós. Porque o pressuposto é o seguinte: nós não podemos ser mais sábios do que Deus. O diaconato não é uma invenção humana. O diaconato surge de uma necessidade, é uma sugestão apostólica que a igreja acata. A igreja escolhe 7 homens, eles são ordenados, e a partir daí, em todo o Novo Testamento, você tem a presença de
pastores e diáconos nas igrejas. À medida que elas vão sendo organizadas, você tem os dois oficiais. O presbiterato, o pastor, o homem da palavra e da oração, que cuida da dimensão, digamos, espiritual da igreja. E o diaconato, cuidando das necessidades administrativas e sociais da igreja. Lado a lado. Portanto, a igreja não tem autorização, por conta da cultura, por conta das limitações e fraquezas no decurso do tempo, de simplesmente suprimir, colocar na periferia esse ministério tão importante para a vida da igreja, que é o diaconato. E essa operação de salvamento do diaconato passa por dois campos de atuação: instrução da igreja local e também por uma disposição intencional e deliberada por parte dos pastores. Vejamos, a igreja precisa ser instruída em relação a isso. Volto a dizer, existem problemas, deficiências, fraquezas no ministério diaconal, mas não é por conta disso que o ministério deve ser extinto. Essa suposta irrelevância não se sustenta. Nessa obra, um dos autores, Stephen Rice, ele diz: o ofício de diácono ainda é relevante, bíblico, no século 21. Igrejas sadias, igrejas operosas, igrejas bíblicas têm diaconato. E nós precisamos manter essa saudável tradição na vida da igreja. Portanto, nós precisamos olhar para o ministério diaconal à luz da palavra. Eu queria destacar duas coisas hoje pela manhã. Eu queria a sua atenção para ouvir as qualificações e as atribuições de um diácono. Essas são as coisas pivotais, mais importantes. E quais são as qualificações? O texto que nós lemos, se você observar o verso 3, os apóstolos estabelecem uma tríade qualificadora. Quais são as qualificações de um diácono? Quais são os critérios para que uma pessoa possa exercer o diaconato? E o texto está muito claro aí. Irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E esse ponto, volto a dizer, é essencial. Na leitura dos apóstolos, o quem vem antes do que. Eles não começam falando do que deve fazer o diácono, ou das atribuições diaconais. Os apóstolos começam estabelecendo o perfil, as qualificações, o elemento do caráter, antes das ações. Quando o diaconato foi instituído, portanto, no livro de Atos, os critérios foram as primeiras coisas que os apóstolos estabeleceram. E de igual modo, nas chamadas cartas pastorais, que os nossos pais na fé deixaram muito claros nos seus documentos de fé, desde o século XVII, mais recentemente, a Confissão de New Hampshire, no século XIX. E vejam, o texto vai falar de 7 homens. Na tradição judaica, aquela primeira audiência era judaica. A igreja de Jerusalém era majoritariamente, eu diria na verdade, totalmente composta de judeus. E a cosmovisão judaica está expressa ali. Então, o número 7 representa plenitude. O número que atenda às demandas daquela igreja suficientemente. De modo que os apóstolos sugerem um número, a igreja escolhe e eles ordenam. Naquele caso, naquele contexto imediato, 7 homens. Mas nós podemos ter 14, 21, os números podem variar de acordo com a necessidade da igreja. Essa é uma decisão da igreja local. Mas ele diz quais são os critérios, qual é o perfil do diácono. Primeiro, de boa reputação. Um homem de caráter irrepreensível. Isso não quer dizer moralmente perfeito, mas alguém que é de caráter testado e comprovado, alguém que desfruta do respeito da comunidade. E mais, cheio do Espírito Santo. Porque cuidar de pessoas é uma atividade espiritual e que depende da graça de Deus.
No caso, aqueles homens foram eleitos para enfrentar aquela controvérsia imediata no que tange a distribuição diária de alimentos naquela igreja. Então, essa atividade, socorrer o necessitado, nas suas múltiplas frentes, requer que tais pessoas sejam cheias da graça de Deus, porque é uma atividade que vai demandar muita graça, e por isso ele vai dizer, inclusive, que seja um homem de sabedoria, compondo aí essa tríade. Lidar com pessoas requer uma sabedoria do alto. Portanto, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Mais à frente, o maior teólogo da igreja, o apóstolo São Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele amplia, quando ele vai falar dos oficiais da igreja, ele escreve a Timóteo e a Tito, e vai dar as orientações para que eles estabelecessem presbíteros nas igrejas, pastores, estabelecessem diáconos, e de igual modo, antes de falar das atribuições, Paulo fala das qualificações. E se você acompanhar a leitura em 1 Timóteo 3, a partir do verso 8, nós temos aqui Paulo ampliando essas qualificações, e ele vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 3, a partir do verso 8, semelhantemente, isto é, logo em seguida as qualificações do pastor, ele vai falar do diácono, os dois oficiais da igreja. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam o quê? Respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então Paulo reitera aquilo que foi estabelecido lá em Atos capítulo 6. Diáconos e diaconisas precisam ser qualificados. E os critérios não é a igreja local que estabelece, mas a palavra, que é o tribunal supremo da nossa consciência, ou como nós afirmamos, a nossa única regra de fé e prática. Em resumo, o diácono aprovado pela palavra é um discípulo de Jesus Cristo, maduro na fé, isto é, gente que tem estatura espiritual, amoroso líder no lar e de boa reputação na igreja local. São essas as qualificações. Todo cristão foi chamado para servir. Na igreja só há um Senhor, Jesus Cristo. Todos nós somos servos uns dos outros. Mas de fato existe um dom e uma vocação reconhecidos pela igreja para um exercício diaconal mais específico. E é por isso que naquele contexto não foram todos designados a resolver aquela questão, mas a igreja elegeu 7 pessoas. De modo que, embora todos nós sejamos servos de Deus, o diaconato é um corpo de pessoas, homens e mulheres, reconhecidos pela igreja, que demonstram essas qualificações para exercer as funções também prescritas nas Sagradas Escrituras. Essas são as qualificações. E no que tange às atribuições, e esse também é um ponto essencial, muitos problemas decorrem de uma visão errada sobre as atribuições dos diáconos. Entre os batistas, o texto mais antigo sobre isso, sobre esse assunto, foi escrito por um homem chamado Benjamin Kitt, o maior teólogo batista do século XVII. O primeiro a escrever uma introdução à eclesiologia, século XVII, na Inglaterra. Nessa obra, que nós tivemos a alegria de editar e publicar em língua portuguesa, o Benjamin Kitt, no capítulo que ele fala sobre o diaconato, ele então reverbera o que nós batistas, desde a nossa Gênesis, há mais de 400 anos, entendemos ser as atribuições diaconais. Vejam, abre aspas, o trabalho dos diáconos é servir às mesas, ou seja, supervisionar a provisão para a mesa do Senhor, a mesa dos ministérios,
e as mesas dos pobres. Eles devem prover o vinho e o pão para a mesa do Senhor. Verifique que cada membro contribua para a manutenção do ministério de acordo com a sua habilidade e sua própria contribuição voluntária ou obrigatória. Garantir que cada membro dê aos pobres conforme Deus os tem abençoado. Visitar os mais pobres, conhecendo suas condições sempre que possível. Que ninguém, em especial as viúvas com mais idade, seja negligenciado. E aí ele dá uma série de referências, Atos capítulo 6, 1 Coríntios 16, enfim. O que ele está fazendo aqui? Estabelecendo aquilo que na tradição cristã forma a tríade das atribuições diaconais. O diácono serve a 3 mesas. Se alguém lhe perguntar qual é a função de um diácono, servir a 3 mesas. A mesa da igreja, a mesa dos pobres e a mesa pastoral. Explico. A mesa da igreja, existem várias funções no ambiente da igreja que podem ser exercidas pelo corpo diaconal. O preparo e o serviço da ceia do Senhor, zelo e preservação patrimonial, logística e arrumação de ambientes para a realização dos cultos públicos de adoração a Deus, a presença nas atividades para garantir a ordem e a segurança necessárias, entre outros serviços. Então os diáconos são a serviço da igreja local na administração, servindo à mesa do Senhor e outras necessidades da igreja local. A mesa dos necessitados diz respeito ao cuidado para com os pobres. Lembrem-se que quando o diaconato foi instituído, não havia o que nós conhecemos hoje como assistência estatal, previdência. Desde o Antigo Testamento, pelo próprio Deus exigido, foi o povo de Deus que buscou os meios para assistir os necessitados, especialmente órfãos e viúvas. No mundo pagão, uma viúva, um órfão, estava completamente perdido. O Estado não podia fazer absolutamente nada, nem havia disposição para fazê-lo. Era a comunidade de fé, o povo de Deus, que no ato de caridade, de benevolência, socorria os seus irmãos. E agora, no Novo Testamento, olhando para a igreja e vendo a quantidade de viúvas, órfãos, pobres por algumas razões, a igreja assumia para si a responsabilidade de assisti-los. Tanto é que Paulo fala sobre critérios para assistir as viúvas, fala de idade, fala que se tiver parente crente, que o parente crente o ajude para não ficar pesado para a igreja. Paulo vai falando dessa dinâmica da assistência, porque o diaconato tem como propósito também ficar atento para as necessidades da igreja. E a mesa pastoral? O ministério diaconal é um auxiliar do ministério pastoral. Os diáconos podem ajudar as igrejas nas demandas pastorais, por exemplo, acompanhando e visitando membros enfermos, enlutados, em outras necessidades e dificuldades. Seguindo o exemplo, por exemplo, de Filipe, que era um diácono, eleito aqui no capítulo 6, que ao mesmo tempo era um evangelista. E nós conhecemos tantos diáconos evangelistas. Servem à mesa, servem aos pobres, mas estão sempre também ao lado do pastor, visitando os enfermos e como bons evangelistas levando a mensagem do Evangelho. Atos capítulo 8, verso 26. Portanto, meus irmãos, o diaconato na igreja local é bíblico. E no decurso da história, podemos perceber que muitas igrejas foram grandemente abençoadas pela presença e pela cooperação dos diáconos. Agora, não obstante a ser recomendado pela palavra e vir acompanhado de muitos benefícios, como eu disse no início, muitas igrejas, e muitas aqui eu estou falando de forma conscienciosa, muitas igrejas decidiram não ter mais corpo diaconal, especialmente, por vezes, por uma decisão dos pastores. Pergunta: por que razão o número de diáconos vem diminuindo em muitas igrejas históricas, inclusive batistas? Quero lembrar os irmãos que, tal como os pastores, os diáconos são filhos de Adão. Somos todos feitos do mesmo material. Nós todos somos amalgamados, híbridos.
Nós temos luzes e sombras, vícios e virtudes. Diáconos são feitos de carne e osso, assim como os pastores e todos nós. Estamos sujeitos aos erros. Infelizmente, o histórico de muitas igrejas é marcado por conflitos, crises e confusões envolvendo diáconos. E alguns pastores, antes de serem ordenados para o ministério da palavra, cresceram em ambientes onde eles foram testemunhas de muitos conflitos. Um dos homens que mais marcou a minha vida, um homem piedosíssimo, crente, já está com o Senhor. Ele era filho de um pastor que serviu o Senhor por 50 anos no ministério pastoral, uma família que prestou muito serviço à causa batista no norte fluminense. E ele, desde a sua mais tenra infância, ele percebeu que tinha uma vocação pastoral. Mas ele tinha receio porque viu o pai sofrendo muitas coisas no ministério. Ele estava então numa luta com Deus, era muito inteligente, fez uns 3 ou 4 cursos universitários, passou para a procuradoria da prefeitura do Rio de Janeiro. Ele então estava ajudando seu pai no que podia até decidir se iria ou não para o seminário. Até que ele testemunhou uma situação bem conflituosa na igreja onde o seu pai era o pastor, e houve um problema numa assembleia. Naquele dia ele fechou seu coração para o ministério pastoral e para o diaconato. Tempos depois, trabalhando num grande banco no Brasil, o banco foi privatizado, ele ficou temporariamente sem emprego, antes de passar para o concurso da procuradoria, e aí ele disse que dentro do ônibus o Senhor falou com ele: agora você não tem como recuar. Chamou ele para o ministério, e ele foi de fato, foi um dos melhores alunos do Seminário do Sul, na década de 70. Mas quando ele assumiu o pastorado, aquela questão ainda continuava no seu coração: vou exercer o ministério pastoral, mas em nossa igreja não vou ter diácono, porque a memória dele era amarga, era ruim, não era boa. E ele exerceu o pastorado por 17 anos. E enquanto ele foi pastor daquela igreja, em sua igreja não houve diáconos. E tal como esse pastor que eu estou mencionando, há muitos com essas memórias. Vejam, quando o diaconato entra em rota de colisão com o pastorado, quem sofre é a igreja. O conflito entre os diáconos e os pastores é um problema grave, sendo uma das principais razões para o enfraquecimento do ministério diaconal e até mesmo sua extinção nas igrejas. Existem pastores difíceis no trato e bem complicados no trabalho em equipe. Por outro lado, há diáconos que não entendem o seu papel e entram em conflito com os pastores da igreja. Isso é um ponto. Razão pela qual essa relação entre o diaconato e o colégio de pastores é muito importante. Um dos capítulos desse livro, o autor vai tratar isso. Essa relação tem que ser amorosa, tem que ser harmoniosa, tem que ser bíblica. E o resgate do diaconato passa pela identificação de erros cometidos e da necessária correção, especialmente na relação com a membresia da igreja e com os seus pastores. E aqui, rapidamente, eu queria pontuar 2 erros que os diáconos não podem cometer, mas, infelizmente, têm sido erros recorrentes na história da igreja. Não apenas no nosso cenário brasileiro, mas em outros contextos. Primeiro, desrespeito com a autoridade pastoral. Alguns diáconos agem como se fossem os chefes dos pastores. Alguns diáconos se iludem à medida que vão exercendo sua função como se fossem demasiadamente importantes, no sentido de que o pastor não pode fazer nada sem a sua prévia autorização. É uma atitude altiva, uma palavra ríspida, ou mesmo uma ação intencional de prejudicar o pastor. Isso é triste. Eu não digo isso com alegria, mas é um fato objetivo, documentado na história. Sabemos de casos em que o conselho diaconal se comportava de forma tirânica em relação ao pastor e à sua família. Manobras políticas, retenção de salário, impedimento de ajuste de benefícios, agindo assim, criando dificuldades nas relações com o pastor e com a membresia. E isso tem uma razão de ser. A razão de ser sempre é de acordo com Jesus Cristo.
o problema central sempre é o coração. É do coração que procedem os maus desígnios. O coração do homem é o coração do problema. O diaconato é uma instituição da igreja local, revestida de autoridade e que tem prerrogativas para atuar. Mas quando o diácono deixa de ser um servo e se comporta como um tirano, ele causa mal a si mesmo, à sua família, ao pastorado e à igreja como um todo. Razão pela qual é preciso que haja o que os apóstolos estabeleceram lá: boa reputação da igreja, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para entender que diácono, essa palavra significa literalmente servo. Todos somos servos uns dos outros, e o diácono é também um servo, reconhecidamente servo eleito pela igreja para funções bem específicas. Então, qual é o caminho para essa boa relação entre o diaconato e o pastorado? O pastor e seus diáconos devem ter relacionamentos adequados uns com os outros, estarem unidos em coração e mente, como diz Atos capítulo 4, 32, deve haver companheirismo entre os dois. Um dos autores, chamado John Bisano, ele diz assim: meus melhores amigos são diáconos. Que coisa linda, um pastor fazer uma afirmação dessa. Meus melhores amigos são diáconos. Como melhores amigos, o pastor apoia seus diáconos o apoiam. Como um verdadeiro amigo, o diácono pode ter de corrigir o pastor. Em outras ocasiões, o pastor pode ter que corrigir o diácono. Então, essa relação tem que ser muito bem ajustada. Deus, por vezes, levanta um diácono para amorosamente dizer: pastor, esse caminho não é bom. Pastor, eu estou observando esse problema na vida da igreja. A multidão de conselheiros, a sabedoria. Por vezes o pastor também é usado para repreender alguma deficiência na vida de um diácono específico. Portanto, tem que haver humildade, amor nessa relação, para que, havendo paz e harmonia, a igreja seja abençoada. Eu quero, portanto, me dirigir aos diáconos, especialmente aos diáconos e diaconisas dessa igreja, e sugerir a vocês algumas coisas que preservam e abençoam essa relação entre pastor e diaconato e, consequentemente, a vida da igreja como um todo. É uma recomendação aqui de um dos autores desse opúsculo. Lembre-se do aniversário do pastor, envie seus parabéns, deseje bênçãos. A gente vive numa cultura em que falta essa amabilidade, essa afabilidade, essa ternura. E como é bom, eu tenho certeza que vocês todos gostam disso, de sentir-se apreciado, valorizado, amado, lembrado pelas pessoas. E é bom que os diáconos tenham sempre esse cuidado em relação ao pastor e à sua família. Lembrar do aniversário da igreja, encorajar os pastores quando alguma coisa acontece e a igreja percebe um avanço. Encorajar, elogiar. Existe uma diferença muito grande entre elogio e bajulação. A bajulação é uma coisa maligna. A bajulação tem sempre uma motivação escusa, espúria. É horrível. Mas o elogio sincero é a marca de um homem humilde. Ouça o que eu vou dizer para vocês: um homem orgulhoso nunca elogia. Nunca. Pegue o Novo Testamento, todas as cartas de Paulo contêm elogios, todas as cartas. Paulo está elogiando a igreja, está elogiando pessoas que serviram. Paulo está elogiando, encorajando. Não há bajulação, mas há encorajamento. E é bom que o diaconato aprenda a encorajar seus pastores. Fazer um reconhecimento oportuno, honrar. A gente fala muito sobre os abusos que eventualmente os pastores cometem. O Brasil está cheio de escândalos de norte a sul. Mas pouco se fala dos abusos contra os pastores. É muita pressão. É muita cobrança. Uma coisa é você pregar uma vez no ano. Uma coisa é você dar um estudo esporadicamente. Agora tente se imaginar 52 semanas. Está à frente do rebanho, conduzindo as coisas. Pregando, se preocupando. Transitando entre a maternidade e o cemitério. Além do cuidado com a igreja, as demandas do lar. As próprias lutas que um homem de carne e osso experimentam. Portanto, o encorajamento é fundamental para o bem da própria igreja. A assistência às necessidades básicas e elementares do pastor. Paulo vai dizer com toda a propriedade
devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaçes o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Eu tenho recebido ligações de pastores, por vezes tenho me encontrado com pastores em variadas ocasiões, e eu percebo assim com tristeza o que muitos pastores sofrem. E o diaconato, os diáconos podem ser esses amigos próximos para auxiliar os pastores, inclusive nessas dimensões mais imediatas e necessárias, como por exemplo a assistência que o pastor precisa. Reconheça Marcos, reconheça que o pastor está na igreja há um certo número de anos, há 5 anos, 10, 15, 20 e assim por diante. Deixa eu dizer outra coisa para os irmãos: tem sido cada vez mais raro pastorados longos. E quando um pastor então está há 5, a 10, 15, 20, 30 anos na mesma igreja, servindo aos irmãos, reconhecer isso e valorizar isso é muito precioso. Eu digo aos irmãos aqui, e não me pediram para dizer isso, eu estou dizendo com o coração, como um pastor: valorizem os seus pastores. Não há pastores, ouçam, não há mais pastores. Esses problemas todos gerados nas últimas 3 décadas nas instituições de ensino do Brasil gerou um gap absurdo. Não há mais pastores. Se alguém me perguntar qual é a maior necessidade da igreja evangélica no Brasil hoje, eu digo, sem medo de errar: faltam pastores. E quem tem pastor de verdade tem que cuidar, porque não há mais pastores. Só no estado de Goiás, as 63 igrejas batistas têm um pastor. E as que entram em processo aí ficam numa crise profunda, porque faltam pastores. Valorizar o pastor, proteger o pastor. Paulo fala sobre isso: não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O pastorado não é uma pessoa, o pastorado é uma instituição que tem que ser protegida. Não é acobertar erros, mas proteger, no sentido de só acatar a denúncia devido ao processo. Paulo fala 2 ou 3 testemunhas. Proteger o pastor do criticismo. Há pessoas para as quais nada está bom, nada serve. Me lembrei muito recentemente, eu falo isso com segurança porque eu estou numa igreja muito amorosa, amo a minha igreja e é bom. Depois de 13 anos na Batista Betel de Mesquita, está há quase 7 anos no Jardim Botânico, uma igreja muito amorosa e que tem sido uma bênção na minha vida e da minha família. Mas eu lembro recentemente, depois da pandemia, a igreja continuou fazendo seus serviços, mesmo naquele momento de adversidade. E uma senhora da igreja, que vivia entre o Rio e o Rio Grande do Sul, ela foi para o sul do Brasil, para uma propriedade que ela tem por lá, e ficou todo o período da pandemia ausente, está para lá, na fazenda, ok. Quando voltou, mais de 2 anos depois, quando eu a vi no culto público, eu falei assim: a fulana voltou, está ali, beleza. Aí quando cheguei à porta cumprimentando as pessoas, quando ela passou por mim, a primeira coisa que ela disse foi assim: pastor, o banco do piano está horrível. Eu falei: meu Deus. 2 anos depois, não houve nenhuma pergunta sobre: pastor, como é que foi segurar as pontas nesse tempo tão difícil? Como é que foi fazer sepultamento com o caixão travado? Como é que foi sepultar bebês, idosos? Como é que foi isso? Não, o banco do piano está horrível. Porque o banco era de couro e estava um pouquinho esgaçado. Então, é com esses dilemas que os pastores por vezes enfrentam. A gente precisa de diaconato para sustentar e apoiar. Eu caminho para o final para fazer aqui algumas considerações práticas aos irmãos. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa. Diáconos e pastores podem ser bons amigos e encorajar uns aos outros no ministério. A amizade é um dom, irmãos, um dom precioso. Um bispo inglês chamado J.C. Ryle disse assim: este mundo está cheio de tristeza porque está cheio de pecados. É um lugar sombrio, é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. O raio de sol mais forte nele é um amigo. A amizade divide nossos problemas e multiplica as nossas alegrias. É bem-aventurado quem tem amigos. E os pastores não podem viver sozinhos.
Os diáconos não podem viver sozinhos, é preciso que haja uma relação harmoniosa de amizade entre essas duas instituições, entre esses dois oficiais, o diaconato e o presbiterato. Portanto, eu deixo aqui duas palavras, à igreja e aos diáconos, encerrando a minha fala. À igreja eu diria, não desistam dos diáconos. Vocês têm aqui uma história, são 120 anos de história. E ao longo de todos esses anos, certamente, essa igreja foi muito abençoada pelos homens e mulheres a quem Deus levantou para servir aqui. Então, embora haja igrejas que tenham desistido do diaconato, eu peço aos irmãos, não desistam. Segundo, sejam apoiadores do ministério diaconal, estejam perto, apoiem, abençoem. Orem para que Deus levante diáconos na congregação. Qual foi o pedido de oração de Jesus? Rogai ao Senhor da seara, para quem vem, obreiros para a seara. Onde estão os jovens diáconos? Paulo fala que tem que ter maturidade, não pode ser neófito, mas nós podemos ter jovens diáconos na igreja, servindo a comunidade. Os mais antigos devem passar o bastão para a nova geração. Aos diáconos eu recomendo, continuem servindo com integridade, excelência e alegria. Todo cristão deve buscar viver com dois propósitos na vida. São os dois propósitos mais elementares: edificar a igreja e glorificar a Deus. Esse é o teste definitivo se o nosso trabalho está correto. A igreja está sendo edificada? Ok. Deus está sendo glorificado? Ok. Então recomendo aos irmãos diáconos e diaconisas dessa igreja, continuem servindo ao Senhor com alegria, com integridade e com excelência. E que o bom Deus abençoe esta igreja no exercício dessa missão. Eu encerro lendo 1 Pedro 4, versos 10 a 11. Se você quiser acompanhar, leitura final. 1 Pedro 4, versos 10 a 11. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém e amém. Vamos orar? Curve a fronte. Vamos falar com Deus, pedindo a Ele que nos ajude nesse grande desafio. Deus bendito, nós te louvamos por este santo ajuntamento. Manhã de domingo, o túmulo está vazio, Cristo está vivo, Ele é a nossa esperança. Nos reunimos aqui para dar glórias e glórias ao Teu nome, porque a nossa salvação foi garantida pelo sangue do Cordeiro. E graças ao que Jesus fez de forma perfeita, definitiva e suficiente, podemos nos chamar uns aos outros de irmãos e irmãs. Somos o Teu povo por Tua graça e para a Tua glória. Te louvamos porque o Senhor soberanamente distribui dons para a edificação do Teu povo. E nós te louvamos porque o Senhor tem chamado homens e mulheres para o diaconato. Que tais pessoas sirvam com integridade, com constância, com alegria, para a Tua glória. Abençoa o corpo diaconal desta igreja, que ele continue firme no cumprimento da missão. E que esta igreja, Senhor, continue sendo saudável, um luzeiro neste bairro e nesta cidade. Levanta novos obreiros para essa seara. E que nesse grande Brasil batista, o diaconato seja resgatado, valorizado, renovado, para que a igreja cumpra a sua missão. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Cristo, nosso bendito Salvador. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Vamos cantar.